Olá pessoal, nós vamos começar a fazer alguns vídeos, esse aqui é o primeiro, para que nós possamos dar continuidade às nossas atividades acadêmicas. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a soberania. A soberania é um dos elementos que compõe o Estado e ela vai se dividir em duas formas de manifestação. A soberania interna, que é aquela em que o Estado exerce o seu poder dentro do seu território sobre os indivíduos que estão inseridos nesse território, que residem nesse território ou que estão morando nesse território ou estão passeando. Quer dizer, uma vez que você está dentro do território, você está submetido a esse poder. Né? E a outra forma de manifestação do poder soberano é a soberania externa, que é aquela voltada para os outros estados soberanos. Tá? O, um país, um estado, ele protege as suas fronteiras exercendo a sua soberania. Né? Então ele vai impedir que estrangeiros invadam a terra, ele vai proteger o seu território em toda a sua amplitude, né? É, território terrestre, o espaço aéreo correspondente, o mar territorial. Então, tudo isso para evitar que nações estrangeiras invadam ou mesmo exerçam uma interferência, mas de forma direta. A gente sabe que a interferência indireta ela acontece por conta de acordos internacionais, pressões políticas, isso vai ocorrer, tá? Mas não é por conta disso que o Estado vai deixar de ter soberania. Ele vai ter soberania sim. Tá? Mas interferências de forma indireta, isso acaba acontecendo. Bom, daí se desenvolveram teorias para tentar justificar esse poder soberano. A primeira teoria desenvolvida foi a doutrina da natureza divina dos governantes. Por meio dessa teoria, se atribuía características divinas aos governantes. Tá? Isso aparecia, por exemplo, no Egito Antigo, em que os faraós eram considerados deuses, no Império Romano, os imperadores romanos eram venerados pelo povo, príncipes orientais e até mesmo o imperador japonês, ele até a Segunda Guerra Mundial ele era considerado uma divindade. Posteriormente, foi desenvolvida a teoria da investidura divina dos reis. Isso significa o seguinte: os reis, a partir de então, os governantes, eles não eram considerados como deuses, mas se reconhecia que eles foram colocados ali por Deus. Então, eles eram, na Terra, um representante de Deus. Tá? Isso dificultava bastante, por exemplo, qualquer tipo de discussão de um súdito, por exemplo, questionar a autoridade do rei, que necessariamente você estaria discutindo a vontade de Deus, e aí isso seria considerado um sacrilégio, uma heresia. Né? Bom, em seguida foi desenvolvida a doutrina da investidura providencial. Com essa ideia, se tentou conciliar as teorias teocráticas do poder com as ideias democráticas. Essa teoria da investidura providencial, ela dizia o seguinte: olha, é verdade que a sociedade, que os grupos políticos, eles colaborem para que determinado grupo suba ao poder, para que determinado governante suba ao poder. No entanto, a, a, a chegada ao poder desse governante é uma providência divina. Então,
Sem a intervenção divina, esse governante não chegaria ao poder. No entanto, admite-se que houve uma participação da sociedade nisso. Tá? Bom, em seguida foi desenvolvida a doutrina da soberania popular. A teoria da soberania popular consiste em que a titularidade do poder soberano pertence ao povo. Tá? Como titular do poder soberano, é o povo que vai definir as, os caminhos em que o Estado vai tomar. Tá? Essas ideias elas aparecem muito nitidamente no livro do Rousseau, o Contrato Social. Lá ele vai dizer que cada indivíduo ele tem uma parcela do poder soberano. A soma de todos os indivíduos formam o corpo coletivo. Tá? Mas cada indivíduo, então, ele tem uma parcela desse poder soberano. E a forma como vai exercer, depois isso se resolve. Não, mas a questão principal é que o poder é do povo, pertence ao povo. Tá? Isso foi muito interessante para o desenvolvimento dessas teorias democráticas. Em seguida, foi desenvolvida a teoria da soberania nacional. Essa teoria foi desenvolvida por Sieyès, ele era um abade, um padre, que viveu no período da Revolução Francesa, e ele começou a desenvolver a ideia de que é inconveniente a ideia de uma soberania pulverizada no meio da população. Isso quer dizer o quê? De que forma ia se exercer essa soberania? De que forma que o povo, cada indivíduo, exerceria o poder? E com isso também se evitaria a tirania das multidões. A ideia de tirania das multidões significa que a maioria impor a sua vontade contra uma minoria. Tá? A gente não pode pensar que o que a maioria política decide é bom para todos. Nem sempre. Às vezes, por meio da criação de leis, a maioria política ela pode oprimir minorias. Tá? Pode ficar criando leis discriminatórias, de todo tipo. Então, a ideia não é que o povo exerça esse poder, mas aí ele desenvolveu uma ideia de nação, que a nação, sim, ela seria soberana. Tá? Como a nação é uma entidade abstrata, independente da vontade dos indivíduos, aí tudo bem. Por quê? Não é o indivíduo que é soberano, ou que ele tem a parcela da soberania, mas a nação é soberana. E quando a nação decide, ela decide de forma independente da vontade dos indivíduos. Né? Ela busca, na verdade, atender aos interesses daquele ente coletivo, que é a nação. Tá? É mais ou menos algo parecido quando a gente fala lá no direito administrativo do interesse público. Tá? O interesse público não é o interesse de todos. E o interesse público ele pode se contrapor ao interesse de um único indivíduo. Entendeu? Na verdade, eu estou pensando no bem coletivo, no bem de todos, ou de sua grande maioria das pessoas. Né? Lógico que a gente tem que pensar assim, mas a gente não pode desprezar os direitos fundamentais. Existem direitos que cabem a todos e pode proteger os indivíduos, inclusive da maioria. Tá? Essa noção de direitos fundamentais vocês vão ver lá em direito constitucional. Bom, então, esse governo exercido pela nação, ele vai ser realizado por meio de representação política. Então, a nação terá os seus representantes e os seus representantes, em nome da nação, exercerão o poder que lhe foi conferido, né, apenas para o exercício. O titular continua sendo a nação. Né? Bom, isso foi uma forma também muito inteligente da burguesia controlar o povo. Por quê?
Logo que surgiu a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, que se criou o Estado moderno, a primeira coisa, eles estabeleceram o voto, mas o voto era censitário, não foi um voto universal para todos os cidadãos. O voto, ele, ele foi só para uma pequena quantidade de pessoas. E assim eles conseguiram controlar o poder. Bom, como a gente está falando de soberania, vamos falar um pouco da soberania interna e externa e a transformação que ela foi tendo com o tempo. Tá? Bom, se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu com a soberania na metade do século XIX, entre a metade do século XIX e a primeira metade do século XX, o que aconteceu foi uma atuação, um percurso histórico inverso. Enquanto a soberania interna sofreu limitações, a soberania externa sofreu absolutizações. Vamos explicar o porquê disso. Bom, com relação aos limites da soberania interna, nós temos o seguinte: nós temos a, a elevação do princípio da legalidade, tá? Que é um primado do Estado de Direito. Quando a gente fala Estado de Direito, a gente fala que é o Estado conforme a lei. O Estado deve obedecer à lei. O Estado tem a sua atuação limitada aos ditames da lei. Bom, além disso, a gente tem também a separação de poderes. A inserção da separação de poderes nas constituições, ela teve por objetivo a diluição do exercício do poder soberano. Né? A gente sabe que o poder soberano ele é uno, mas esse poder, as funções que esse poder exerce, função legislativa, função executiva e função jurisdicional, ela passou a ser exercida por 3 órgãos jurisdicionais distintos, nos moldes em que Montesquieu, no livro Espírito das Leis, desenvolveu, sistematizou ali. Né? Bom, e a outra limitação que a gente tem é a dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, chamados lá no início, né, pelos franceses, de liberdades públicas, eles são um grande limitador da atuação estatal. Por exemplo, ninguém será preso sem, sem uma lei que defina o crime. Né? Ele tem que, antes de ser preso, ele tem que cumprir um devido processo legal. Os impostos deles serão cobrados mediante lei. Então, há uma série de limitações da atuação estatal para proteger o indivíduo. Então, esses direitos fundamentais eles serviram, sim, para limitar a atuação do Estado. Lógico, a gente tem que pensar, se você for parar para pensar, mas na primeira metade do século XX, nós tivemos os estados totalitários. E aí os indivíduos ficaram completamente desprotegidos. É verdade, a gente pode pensar dessa forma. Mas se você observar o discurso dos estados totalitários, eles sempre falavam que tudo que eles faziam em nome da liberdade. Né? Então, eles poderiam estar desrespeitando direitos fundamentais, mas eles atuavam ali em nome da liberdade, em nome dos direitos fundamentais. Tá? E daí a gente pode considerar que aqueles poderes que eram considerados absolutos no âmbito interno, eles passaram a ser vistos como direitos funcionalizados, né? Com poderes funcionais. Quer dizer, eu vou atuar, eu vou agir, o Estado, mas com o objetivo de trazer benefícios para os indivíduos. Bom, essa é a primeira parte da aula e vamos parar por aqui. Até o próximo bloco.